O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico e a estratosfera. Estados Unidos derrubam objetos voadores não identificados, os populares OVNIs, no norte do continente. Então, né, no começo desse mês, a gente teve ali a questão dos balões, né? Os balões chineses foram abatidos, que foram inclusive capa do nosso penúltimo programa. E aí, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, nós tivemos 3 objetos voadores não identificados abatidos, né, sob a América do Norte. No dia 12 de fevereiro e 16, tivemos notificações de objetos voadores não identificados na China, que não sabemos exatamente o que aconteceu. E no dia 14 de fevereiro, tivemos um objeto voador não identificado sob os céus da Romênia, que teria inclusive também passado ali por Moldova. A primeira coisa que eu acho interessante da gente falar aqui, meu caro, claro, aí um monte de gente notificou a gente, né, compartilhou, marcou, e... A Força Aérea Uruguaia também identificou. Teve um sobre o Uruguai. Não, mas o do Uruguai foi no começo do mês, foi na leva dos balões chineses, né? E aí o que acontece? Nós temos, né? Então assim, muitos marcaram e faziam piadas, né? Porque eram os aliens, eram os ETs, por conta de uma declaração do chefe do comando do espaço aéreo dos Estados Unidos, o chefe do NORAD, acho, que falou que o governo dos Estados Unidos não conseguia precisar ainda do que se tratavam esses objetos e como eles estavam no ar. Por quê? Porque um dos relatos, né, um dos objetos que foi abatido por um F-22, né, dizia que o objeto tinha um formato meio octogonal, meio hexagonal, um negócio assim. Primeiro, então, vamos lembrar. Objeto voador não identificado tornou-se sinônimo na cultura pop de disco voador, de ET, de alien. Chama o agente Mulder. Isso, esqueci o nome do grego, doidão, dos aliens, alienígenas do passado, as teorias racistas sobre Georgios, alguma coisa. Enfim, não é uma correlação direta, tá, gente? O objeto voador não identificado, como a própria sigla diz, é um objeto voador que não foi plenamente identificado. Pode ser um balão, pode ser, enfim, pode ser trocentas coisas, não necessariamente é um ET. Não é porque não tem explicação que é ET. Tem um vídeo antigo meu com o nosso querido Guilherme Afonso, que o pessoal do Xadrez Herbal Frase até pegou a capa e botou a sua cara no lugar da dele, pra fazer uma brincadeira ali, porque tá fazendo o gesto, né, justamente do Aliens, que é a falácia do alien das lacunas, né? Então, se você não consegue explicar, foram aliens, né? Então, assim, OVNI não necessariamente significam ETs. A segunda questão que eu acho interessante da gente mencionar nesse momento, e vai ser uma coisa muito frustrante para os nossos ouvintes, é: do que se trataram então esses objetos? Não sabemos. E quem sabe, se alguém sabe, não falou publicamente do que se trata, tá? Provavelmente, tá? Aqui é palpite, aqui é chutômetro total, sabe? Vozes da minha cabeça. Podia ser, por exemplo, um satélite de baixa órbita desgarrado. Por quê? Porque nos últimos anos nós tivemos o lançamento de milhares de pequenos satélites. Por exemplo, a tal da Starlink,
do Elon Musk compreende uma série de pequenos satélites. Os satélites da Starlink, teoricamente, quando eles caem, eles se... a palavra não é dissolvem, né, mas eles se desintegram na atmosfera. Mas pode ser que um pequeno satélite tenha reentrado na atmosfera. Enfim, o fato é, não sabemos. Vou repetir, isso que eu falei agora é chutômetro total. Não sabemos. Outra questão interessante, né, que entra nisso foi que, por exemplo, a Organização Meteorológica Mundial soltou uma nota, né, que é da ONU, um órgão ligado à ONU, soltou uma nota justamente por conta dessa crise, do aumento do interesse sobre esse assunto, dizendo que por dia, são lançados 900 balões na atmosfera. Por dia, tá, gente? Então aí você vai ter balões meteorológicos de altíssima tecnologia que vão voar muito alto, até balões experimentais feitos por estudantes. Eu tenho certeza absoluta que dentre nossos ouvintes, nós temos pessoas que, por exemplo, que durante a graduação, durante uma pesquisa, já participaram do lançamento, por exemplo, de um balão meteorológico, de um balão com algum tipo de sensor, com algum tipo de sistema. Tá? Então, são trocentas coisas que podem ser explicadas. Depois dessa frase do chefe do NORAD, né, que foi uma frase meio dúbia, que gerou essa série de memes sobre alienígenas, o Joe Biden, no último dia 16 de fevereiro, ele falou assim, a conclusão dos órgãos de inteligência é que esses objetos muito provavelmente eram balões ligados a empresas privadas ou instituições de pesquisa conduzindo pesquisas científicas, tá? Pode ser caô do governo, então escondendo alguma coisa? Pode, é claro, mas... Novamente, a gente pode achar que o governo dos Estados Unidos quer esconder tudo e que na verdade são aliens e que já fizeram o primeiro contato, que o Trump é um reptiliano, que tem um disco voador plenamente funcional na Área 51, que a família real inglesa é de origem alienígena, que a origem da vida na Terra é de origem alienígena, porque eles plantaram a vida aqui, que nem mostra lá na 7ª temporada de Star Trek Next Generation, sabe? Pode ser isso? Pode, mas dá pra gente afirmar? Não, não dá. O que a gente pode afirmar nesse momento? Praticamente porcaria nenhuma, tá? O fato é esse. Então, o que eu queria trazer aqui era essa questão de que OVNI não necessariamente significam objetos voadores, não significam alienígenas, que foram diversos episódios, muitos deles abatidos. E nem alienígenas significa somente alienígenas como geral conhece, né? Porque alienígena é aquele que vem de fora. Outro. É o outro, é. E aí entram todas as questões filosóficas, né, meu caro? Que a gente pode ficar... Assim, uma civilização que tivesse tecnologia para chegar em outro planeta, ela seria abatida, assim, facilmente? É uma sonda, né? Eu até fiz um pequeno fio no Twitter, e acho que até vale a pena comentar aqui, né, sobre a cultura pop, né? Porque é possível... Né? É plenamente viável pensar que a humanidade um dia vai fazer contato extraterrestre. Porque a gente tem um sem número de estrelas, planetas e galáxias. E aí, como a cultura pop costuma retratar esses encontros? Né? Você tem as obras muito produzidas, né, nos Estados Unidos, num contexto ali especialmente muito ligado, né, questões do imperialismo, do colonialismo, que vão na cultura pop reproduzir o comportamento de culturas imperialistas da humanidade em contatos e dizer que, olha, se os ETs chegarem na Terra, significa que os ETs são tecnologicamente superiores. Logo, eles vão passar o carro na humanidade, vão destruir a humanidade e dominar a Terra. O grande exemplo disso é a Independence Day, né? Então, que na verdade é o quê? É reproduzir o comportamento de, por exemplo, dos espanhóis no continente americano. É reproduzir o comportamento dos franceses, dos britânicos em algumas regiões da África. E você tem uma outra vertente da cultura pop que normalmente vem de pessoas com bases culturais não ocidentais, né? Não ligadas a essa cultura imperialista ocidental que na ficção científica foi muito influente ali, especialmente no começo, no período entre guerras, pós-Segunda Guerra Mundial. Que é a ideia do, olha,
Se uma cultura alienígena tem a tecnologia para chegar na Terra, então significa que ela não é apenas tecnologicamente avançada, mas ela também será eticamente avançada. Então vai ser um contato benéfico, eles vão trazer benefícios, vão compartilhar conhecimento. E aí, né, 2 grandes nomes dessa abordagem são o Isaac Asimov, que era de uma família de judeus ortodoxos russos, tá? Lembrando que isso não faz parte do que se convencionou chamar de Ocidente, né, na cultura. Ou então, escritores socialistas e comunistas, como Gene Roddenberry. Né? O Gene Roddenberry, o criador de Star Trek, né, a humanidade, os vulcanos que vão fazer contato com a humanidade e vão falar, olha, vocês desenvolveram, né, o motor de dobra. Esse é um momento muito nerd desse programa, desculpem, né? Mas aí os vulcanos vão trazer benefícios e cura para doenças e tal. Por quê? Porque eles... A ideia é de que o desenvolvimento tecnológico também vai vir acompanhado do desenvolvimento ético, do desenvolvimento social, do desenvolvimento de mentalidade, né? No caso de alguns autores, por exemplo, contemporâneos de ficção científica, especialmente chineses, a ideia é de que as sociedades mais avançadas terão chegado no comunismo, justamente. Né? Então, assim, podem ter sido ETs? Podem não ter sido, não sabemos. E aí uma última questão sobre esse assunto que eu queria trazer, meu caro Matias. É que a verdade está lá fora. A verdade está lá fora. Não, mentira, a verdade está dentro de você, Matias. Porque a frase do momento, já tem uns anos, né? É a minha verdade. Ah, sim. Não, porque, Matias, essa é a minha verdade. Tá? É a verdade dos meus sentimentos. Inclusive, você segue as verdades de Dr. Fred Nicásio. Tá, que está no paredão, o Matias está fazendo mutirão para votar no Gustavo Cowboy. Fica aqui a informação. O Xadrez Verbal é contra o casal Gustavo e Kay. Exatamente. Um abraço pro Maurício e pro Vidani, que estão fazendo muito sucesso com o podcast sobre Big Brother deles, o Mal Acompanhado. Se você não conhece e curte o Big Brother, acompanha lá. E uma última coisa sobre esse assunto, que foi tema, inclusive, da minha coluna Gazeta, que quando a gente falou dos balões no penúltimo programa, né, eu disse que eu ia trazer também algumas questões sobre os Estados Unidos, né, em relacionado aos balões. Porque muita gente no início falou, né, por que a China usaria balões? A China é país rico, tem tecnologia e tal. Mas o uso de balões tem sido cada vez mais difundido, a gente mencionou isso naquele programa, né? Portanto, uma questão de custos e também porque hoje você tem novas tecnologias, mais conhecimento sobre estratosfera, que permite você ter rotas mais previsíveis, permite você ter um aproveitamento melhor desse tipo de objeto. E no caso dos Estados Unidos, recentemente, tá, nós tivemos 2 programas de desenvolvimento de balões de monitoramento, de balões espiões, né, para usar o termo que foi utilizado em relação aos balões chineses. Primeiro, em 2014, tá, o projeto J-Lens, tá, J-Lens, que era em parceria com a empresa Raytheon, que era um acrônimo, tá, que basicamente usaria balões com sensores em alta altitude, tá, para detectar lançamentos de mísseis. E depois de alguns bilhões de dólares torrados, bilhões com B, né, o projeto foi suspenso já que ele previa balões fixos. E o governo dos Estados Unidos passou a exigir a possibilidade de balões que voassem livremente, né, como os balões chineses. E aí, em 2019, entra o programa Cold Star, que é um acrônimo, literalmente significa estrela fria, mas é um acrônimo em inglês para Arquitetura Estratosférica Oculta de Longa Duração. Ou seja, um balão que vai ficar na estratosfera, difícil de detectar, porque é um objeto relativamente pequeno, que não vai ter motor, né? Ele não vai emitir calor, tá? Todo esse tipo de coisa que permite detecção, de longa duração, que é o balão fica lá no ar. Você não precisa... Né? Novamente, você não tem um motor, não é um avião que tem um combustível, decola, precisa pousar em algum momento. É o balão, tá lá, ele é mais leve que o ar. Então, um balão espião, dificilmente de ser detectado, inicialmente desenvolvido para
monitoramento de tráficos de droga e de pessoas na fronteira sul dos Estados Unidos, mas que depois o escopo do projeto foi ampliado e a gente não sabe direito no que resultou esse projeto. Então tem balões espiões dos Estados Unidos por aí também. Claro. Então, não é, porque muita gente ficou, uma acusação contra a China e tal, mas é só a gente olhar outros tipos de informações, só a gente dar uma pesquisada, dar uma estudada. Então, esses objetos voadores não identificados, a gente não sabe do que se trata. E aí tem uma última questão, meu caro Matias, que eu queria trazer. Que aí eu confesso que alguns dos nossos ouvintes podem ficar incomodados com o que eu vou falar agora, podem dizer que eu estou vestindo um pouquinho um chapéu de alumínio. Mas é o seguinte, nos últimos anos, a gente está vendo uma crescente ideia de militarização do espaço, que ainda não ocorreu na prática, né? Mas a ideia disso ocorrer, né? E aí a própria criação da Força Espacial pelos Estados Unidos durante o governo Trump, que embora tenha esse nome de Space Force, ela é muito ligada, pelo menos nesse momento, a questões cibernéticas, né? Mas que envolve o uso de satélites. Então, assim, você divulgar, compartilhar muito essas notícias de, olha, balões, objetos estratosféricos, objetos estranhos, tal, contribui para você angariar apoio popular para a ideia de militarização do espaço. Que é uma ideia que, repito, está sendo crescente dentre as principais potências. E é a nova fronteira a ser conquistada, né? Não sei nem se dá para usar o termo fronteira. Então, e é algo que me deixa muito triste, na verdade, porque o espaço, mesmo na Guerra Fria, é algo que ficou meio de fora. A ideia de que, olha, no espaço a gente pode até competir, mas da porta para fora nós somos humanos, né? Agora, né, se você militarizar o espaço, enfim, é algo que pode ser complicado. E finalmente, sobre esse assunto e balões chineses, né, o Blinken, né, o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, se encontrou com o seu homólogo chinês, né, depois do encontro inicialmente ter sido adiado, né, por conta da questão dos balões. Eles se encontraram em Munique, onde rolou a Conferência de Segurança Global, Conferência Global de Segurança, desculpe, que a gente até mencionou que o Mauro Vieira também esteve presente, e, enfim, conversaram, falaram sobre questões justamente dos balões, também a necessidade de cooperação, e o Blinken teria, né, afirmado, dessa vez pessoalmente, que a violação do espaço aéreo dos Estados Unidos pela China não deve mais ocorrer, tá? A China, por sua vez, né, o ministro chinês, em Munique, tá, no púlpito, na sua fala, disse que o governo dos Estados Unidos abusou da força, inclusive, dizendo que o governo dos Estados Unidos pode querer se dar o direito de abater todos os balões que existem por aí. Agora a gente vai passar rapidamente, meu caro Matias, por algumas notícias internas dos Estados Unidos. Começando pelo fato de que muitos dos nossos ouvintes cobraram a gente de que nos últimos programas a gente não comentou o acidente ferroviário que ocorreu em Ohio, né? Perto de East Palestine, em Ohio. Eu nem sabia que existia uma cidade chamada Palestina Oriental, em Ohio. E que soltou, né, liberou muitos gases tóxicos, muitos elementos tóxicos, né, na atmosfera, na água, teve uma coluna de fumaça gigantesca. Eu vou pedir desculpas para os nossos ouvintes que se sentiram, né, prejudicados por isso. Eu, pessoalmente, só vi essa notícia depois, justamente pela repercussão dela, né? O acidente originalmente foi no dia 3 de fevereiro, ou seja, poderia ter entrado no nosso programa do dia 10, teria dado tempo, mas eu, sinceramente, só vi depois, justamente pela repercussão de pessoas dizendo que o governo dos Estados Unidos estaria agindo para tentar encobrir, né, o verdadeiro escopo, o potencial escopo desse vazamento tóxico, tá? E mesmo assim ainda não ficou muito claro quais são os riscos. O que eu vi é que as próprias autoridades de Ohio recomendaram que as pessoas comprem água mineral, não consumam a água da torneira. E é bem próximo da divisa com a Pensilvânia, né? Bem ali no coração do Rust Belt, né? Aí, lembrando que, né, Ohio tem um histórico de questões envolvendo água também bastante complicado. Michigan também.
E também nos Estados Unidos, né, nós tivemos a eleição especial de um distrito na Virgínia, onde os democratas, né, mantiveram o seu assento. Né? O Donald McCain, ele faleceu em novembro, né, de câncer, e a Jennifer McClellan foi eleita com 74% dos votos. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter, essa semana foi anunciado que ele vai retornar para sua casa, né, para o seu rancho, onde ele vai, na Geórgia, onde ele vai receber cuidados paliativos, né? Ou seja, basicamente ele teria pedido, né, para os médicos para ele falecer em sua casa, ele que está com 98 anos de idade, e diversos ouvintes comentaram que no episódio 322 você zicou o Jimmy Carter. Eu só apresentei os fatos. Pois é. E outra notícia interna dos Estados Unidos é que a Suprema Corte vai analisar um pedido, tá, a partir de familiares de uma vítima de um ataque terrorista. Esse pedido, né, desses familiares afirmam que o Twitter possibilitou a veiculação de material ligado ao Daesh, ao auto-intitulado Estado Islâmico, propagando material terrorista. Né, o Twitter, que é uma empresa sediada nos Estados Unidos. Então, a Suprema Corte vai analisar esse caso. E que está muito ligado àquela questão, né, da discussão, se as redes sociais são editoras ou se são praças públicas. Né, cada um impõe diferentes direitos e deveres. Outra notícia interna dos Estados Unidos, né, que ocorreu no final de janeiro, mas a repercussão só foi em meados de fevereiro, é o caso do Teddy Von Nuken, que aparece, né, nas imagens em Charlottesville. É um dos supremacistas brancos que aparece naquele contexto. Né? O rosto mais conhecido é daquele rapaz com o cabelo similar a do Hitler. Ele está ao fundo dele. Né? E ele deveria se apresentar no dia 30 de janeiro à corte, pois foi pego com 15 gramas de fentanil voltando do México, só que ele não se apresentou porque se suicidou. Pois é. E ainda ligado aos Estados Unidos, meu caro Matias, né, mas com impacto global, o David Malpass, né, economista estadunidense, ele anunciou, né, sua renúncia, né, como presidente do Banco Mundial. Tá? Ele vai sair aí em junho de 2023, porque ele teve uma relação sexual, uma relação, né, inapropriada com uma funcionária do Banco Mundial. Né? Salvo engano, você já tinha comentado isso. Sim, aqui. Né? O que nós tivemos agora foi o anúncio da renúncia dele e o governo dos Estados Unidos anunciou que vai indicar o Ajay Banga para substituí-lo. Tá? No caso, o Ajay, eu acho que é Ajay, né? Não é AJ, eu acho que é Ajay. Ele tem esse nome, ele é de origem indiana. Ele foi CEO da Mastercard. Né? Então, é aquela coisa da porta giratória. A gente cruza a grande fronteira ao norte, onde o Justin Trudeau foi completamente aí inocentado na Comissão de Emergência de Ordem Pública do Parlamento, afirmando que o Justin Trudeau agiu legalmente quando invocou os poderes de emergência em fevereiro de 2022 para poder acabar com os protestos dos caminhoneiros canadenses, né, no contexto ali dos protestos contra as medidas sanitárias, contra a vacinação, o que foi apelidado de Freedom Convoy, mas eu prefiro o apelido que o nosso querido Gustavo Rebelo deu, que era o Hezbollah. Né? Do Canadá, como a gente não vai para América Latina, né, pessoal? Porque assim, né, o México para o sul a gente já foi. Então agora a gente vai dos Estados Unidos, Canadá, a gente vai para o norte, tá? Vai pelo norte. Vamos ao Japão primeiro, tá? Com 3 notícias nipônicas.
Primeira delas é que muitos dos nossos ouvintes devem ter visto que numa praia japonesa surgiu uma bolota gigante, né, uma bola gigante de aço, né, de ferro, com cerca de 1,5 metro de diâmetro. E aí, novamente, são ETs, é o ovo do Godzilla e tudo mais, mas era parte de um equipamento oceanográfico, oceanógrafo, não sei, que se soltou e acabou aparecendo na praia, tá? Tem nada de estranho. A segunda notícia é que, novamente, o teste do foguete H-3 japonês falhou. Né? Foi o segundo teste desse tipo que falhou, agora por um problema no seu principal motor. O foguete que está levando um satélite. Mas é aquela coisa que a gente já explicou aqui muitas vezes e que sempre acaba sendo, né, um pouco do diferencial do nosso trabalho. A gente sempre tenta contextualizar mais as coisas para os nossos ouvintes. A diferença do míssil para o foguete é o destinatário, tá? Então, se você olhar a foto do tal do H-3, você vai olhar e falar, isso aqui é um míssil, né? Então, assim, é o Japão testando um míssil balístico, tá, gente? Em bom português é isso, tá? É que como você tem ali uma carga de um satélite, o grande diferencial não é o veículo, é a maneira da reentrada, são os decoys de reentrada, você ter a reentrada da ogiva, né, você poder ter o direcionamento, enfim, a miniaturização de uma ogiva, todos esses elementos. Mas o Japão está testando um foguete civil? Sim, mas que é um foguete que pode ser facilmente convertido para uso militar, e eu estou falando isso porque não é uma acusação contra o Japão, é para contextualizar nesse momento de elevadas tensões no Pacífico e no extremo oriente da Ásia. E nesse sentido, essa semana nós tivemos a primeira reunião de alto nível de segurança entre China e Japão em 4 anos. Tá? Foi realizada em Tóquio, com o vice-ministro de Relações Exteriores do Japão, com o vice-ministro de Relações Exteriores da China e também delegações dos ambos os ministérios da defesa. Lembrando que o Japão anunciou um aumento extremamente parrudo dos seus gastos militares. Tá? O Japão, se chegar a 2% do seu PIB, né, em gastos militares, vai se tornar um dos maiores orçamentos militares do mundo. Tá? Do Japão, vamos para a Península Coreana, começando com o fato de que a Coreia do Norte novamente fez testes de mísseis balísticos intercontinentais e também testou mísseis de cruzeiro de longo alcance, que, segundo o governo da Coreia do Norte, darão capacidade ao país de resposta nuclear. Ou seja, mesmo que a Coreia do Norte seja atacada primeiro, ela ainda teria recursos e velocidade para realizar um contra-ataque. Não necessariamente a Coreia do Norte terá nesse momento, ainda não tem, uma capacidade de MED, né, que é a doutrina da Guerra Fria, que a gente também já citou aqui várias vezes. Né? MED é um acrônimo em inglês para Mutual Assured Destruction, destruição mútua assegurada, e que vira um trocadilho porque significa maluco, loucura em inglês. Né? Então o que é isso? É a ideia de que, olha, não vai ter guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, porque se um atacar o outro vai conseguir destruir o atacante de qualquer jeito. Né? É a destruição mútua assegurada. Então o que a Coreia do Norte está falando agora é que eles vão ter capacidade de resposta nuclear. Já na Coreia do Sul, meu caro Matias, 2 notícias. A primeira delas é que, pela primeira vez, o Tribunal Superior de Seul concedeu a um casal formado por 2 homens a cobertura no plano de saúde, ou seja, pela primeira vez, a Justiça da Coreia do Sul está reconhecendo os direitos de um casal formado por pessoas do mesmo sexo. Tá? Nesse caso, a cobertura ao plano de saúde. E a outra notícia é que o ministro da Defesa da Coreia do Sul, né, o Lee Yong-sup, negou, né, criticou, rejeitou
a ideia de que soldados sul-coreanos teriam massacrado civis vietnamitas. Por que estamos falando disso? Porque ele falou disso, na verdade, né? Porque semana retrasada, a gente repercutiu aqui no programa, que uma corte sul-coreana garantiu indenizações a civis vietnamitas sobreviventes de um massacre cometido por tropas sul-coreanas no contexto da Guerra do Vietnã. Da Península Coreana, meu caro Matias, nós vamos para a República Popular da China, onde essa semana passada, durante o Carnaval, o Xi Jinping recebeu o presidente do Irã, o Ibrahim Raisi. Foi a primeira visita de um líder iraniano à China em quase 2 décadas, tá? E essa visita vem então em que contexto? Primeiro, vamos lembrar, em 2021, o Irã e a China assinaram aquele acordo de cooperação de 25 anos, tá? Prevendo o aumento de fluxo comercial e de investimentos chineses em obras de infraestrutura no Irã. Tá? Então, intercâmbio comercial, obras de infraestrutura ligadas ao projeto chamado Nova Rota da Seda. Nada mais apropriado, já que, né, a antiga Pérsia e a China, né, 2000 anos atrás, já tinham intensas relações comerciais, porque a Rota da Seda original passava por ali. Né? Só que, vamos contextualizar um pouquinho mais para o nosso ouvinte, meu caro Matias. Essa assinatura entre China e Irã veio pouco tempo depois do governo dos Estados Unidos, durante a gestão Trump, retirar o governo do acordo nuclear com o Irã e restaurar sanções. Quando ficou claro que o governo Joe Biden não conseguiria ou não deseja, né, tanto assim, retornar ao acordo nuclear, o Irã e a China, então, assinaram esse acordo. Porque o Irã, inicialmente, e já existiu o podcast Xadrez Herbal, os nossos ouvintes mais antigos talvez se lembrem, né? Quando nós tivemos as negociações do acordo nuclear, o Irã estava, o governo iraniano da época, estava empolgadíssimo para investimentos europeus. Né? Comprar carros europeus, comprar aviões europeus, empresas europeias realizar investimentos no Irã, né? Para ficar em um exemplo, né? Mas a Peugeot ia abrir uma fábrica, ia construir uma fábrica no Irã, e a Airbus ia ter um contrato parrudíssimo para fornecimento. Com isso não sendo mais uma possibilidade, você tem a aproximação com a China. E também entra aquilo lá que a gente já explicou várias vezes, e eu falo isso não porque eu tô de saco cheio de contextualizar de novo, nunca é isso, tá? É sempre um prazer a gente fazer o programa para vocês. É para tentar, às vezes, acionar um pouco, né, a memória dos nossos ouvintes mais antigos. É aquela aproximação de países que estão sob sanções dos Estados Unidos, ou que já, no caso da China, né, você tem esse processo de decoupling. Então, assim, empresas chinesas investirem no Irã e eventualmente serem alvos de sanções colaterais pelos Estados Unidos, hoje, em 2023, já não é um problema tão grande quanto era em 2013, por exemplo, 10 anos atrás. Então, você tem esse decoupling entre China e Estados Unidos, você tem o Irã sob sanções, então vamos virar parceiros. E o Irã, né? O Irã é um país exótico, um país oriental, é um país que fica lá no fim do mundo. Gente, o Irã é um país enorme, territorialmente falando, é um país riquíssimo em recursos naturais, como petróleo e minério de ferro, é um país que tem uma população grande, é um país que tem um alto nível de consumo, tá? É um país industrializado. Então, se você ter o Irã como um parceiro econômico e comercial, é interessantíssimo para qualquer país, tá? No caso de relações entre Irã e China, você ainda tem questões, você pode apelar, né, para construções, para narrativas ligadas a conexões históricas, conexões civilizatórias, né? Então falar da Pérsia antiga, da Rota da Seda original com a China, enfim. Então, essa visita é muito interessante porque tratou muito dessas questões econômicas. Também tratou, né, de aprofundamento estratégico, ou seja, muito provavelmente a portas fechadas, isso não foi tão divulgado assim, né? Mas falaram de Ucrânia,
Falaram de armamentos, né? Porque o Irã tem a indústria dos drones, fornece drones para a Rússia. E o que isso tem a ver com a China? Alguns desses componentes dos drones são de origem chinesa, tá? Então, a China pediu pelo fim das sanções contra o Irã, inclusive, né? Esse é o contexto maior, tá? Só que aí tem algumas questões regionais e nacionais que eu acho importantes trazerem para os nossos ouvintes, né? Que, claro, falar de petróleo, falar das sanções é a parte mais comum, a parte mais óbvia. Noutras questões, a gente está falando também de questões regionais, né? Certamente falaram de Afeganistão nessa conversa. Por quê? No início de 2023, a gente repercutiu aqui no programa, né, que China e Talibã assinaram um acordo para exploração de petróleo. O Afeganistão é o que separa o Irã da China. Então, se você vai ter um projeto de infraestrutura física, é possível que você ter, por exemplo, um gasoduto, um oleoduto passando pelo Afeganistão em segurança, claro, enfim, é interessante para esses dois países, né? A presença de grupos extremistas no Afeganistão é uma ameaça para esses dois países. Também conversaram, provavelmente, sobre a Índia, né? Já que Índia e China estão num momento de tensão, mas, ao mesmo tempo, Índia e Irã têm algumas proximidades. Para o Irã, né, pensando na lógica iraniana, vamos lembrar, o país entrou no Pacto de Xangai em setembro de 2021, ele realiza exercícios navais anuais com Rússia e China desde 2019 no Índico, e relacionar-se com a China é interessante para o Irã no contexto dos recentes protestos. Por quê? Porque a China sempre tem a postura de respeitar a autonomia interna, né, ou questões internas de cada país. Em outras palavras, o Irã, se ele reprimir os protestos no seu país, você vai ter, por exemplo, países como França e Alemanha falando: olha, Irã, isso é violação de direitos humanos, a gente vai suspender alguma coisa. A China não vai dar a mesma atenção para isso. Pelo contrário. Então é buscar um parceiro grande, uma economia grande, e que vai ter um olhar muito mais, digamos assim, benevolente, né? Vamos usar um olhar muito mais indiferente, na verdade, essa é a palavra, em relação à repressão interna e violações de direitos humanos. Tá? No lado chinês, por sua vez, com rima não intencional, né, também tem você convidar o Raísse para a China, tem também a ideia de você demonstrar uma equidistância no Oriente Médio. Porque, vamos lembrar, em dezembro, a primeira viagem pós-pandemia do Xi Jinping foi aonde? Foi a Arábia Saudita. Teve aquela cúpula China-Conselho de Cooperação do Golfo. Então, você pode falar, olha, a China ali no Oriente Médio, ela está do lado dos sauditas, está do lado dos Emirados Árabes Unidos, está do lado dos países árabes. Então a China vai lá e convida o Raísse e fala: não, a gente não está do lado de ninguém, a gente é parceiro aqui de todo mundo, né? A gente tem investimentos em relações econômicas. Então é do lado chinês também uma ideia de mostrar uma equidistância entre China, Arábia Saudita, e China e Irã, tá? Outras notícias chinesas, meu caro Matias, é que, infelizmente, nós tivemos o desabamento, né, de uma mina que fica na região da Mongólia Interior, né, bem no norte da China, e que é uma mina de carvão mineral, né, uma região muito produtora de carvão mineral, e que até o momento pelo menos 5 pessoas estão mortas e 40 mineradores estão presos, tá? Embora os números de mortos muito provavelmente são maiores, né, porque já faz muito tempo e não se sabe como é que vai ser o resgate dessas pessoas. Outra notícia envolvendo a China é que os governos regionais de 20 províncias, de 20 das 31 províncias chinesas, gastaram mais de 50 bilhões de dólares em políticas anti-Covid-19 em 2022. Né? Isso coloca a China disparado como o país que mais desembolsou recursos para combater a Covid. É muito por conta da política de Covid zero, né? E todo o amparo que foi dado à população. Isso, Covid zero e o fato de ser a segunda maior população do mundo também. Né? Agora vamos para Hong Kong, meu caro Matias, onde as autoridades
cancelaram o visto do cientista chinês He Jiankui, que está preso, né, pelo seu trabalho antiético de 2018, quando ele editou os genes de embriões humanos. Né? Foi a primeira vez que nós tivemos a edição artificial de genes em humanos. E, claro, tem toda uma discussão ética por cima, mas ele fez isso sem aviso, enfim, fez isso sem seguir os devidos procedimentos. E, claro, eu e o Matias somos profissionais da história. Então, o Matias entende muito de história da Argentina, eu entendo alguma coisa de história dos países do espaço pós-soviético, mas eu e ele entendemos absolutamente zero sobre genes e edição de genes e tudo mais. Então, se você quiser entender um pouco melhor esse assunto, se você quiser vídeos, tá? Nós temos um vídeo do Pirula, né, que recebeu o prêmio da Forbes de cientista mais sexy do Brasil, que o vídeo se chama CRISP, né, CRISP R, mas assim, Pirula, bebês geneticamente modificados na China, Pirula 279, tá, um vídeo de 4 anos atrás, justamente na época que isso ocorreu, que tem 20 minutos. Outra opção de vídeo é do Olá Ciência, né, do nosso queridíssimo, inclusive, um cara sensacional, Gui Ximenes, né, que se chama A Controvérsia Edição Genética de Bebês na China. Se você, por outro lado, preferir um podcast, no Dragões de Garagem, nós temos o podcast 148, que se chama justamente CRISP-R, né, que é a ferramenta utilizada para essas edições, tá? O programa conta com a Bárbara Paz, né, a moleculoide, a Natália Guiar e o Rafael Polidoro, tá? Então, se você quer vídeo, tem 2 opções. Se você quer podcast, tem a opção também do Dragões de Garagem, e aí vocês podem entender melhor o assunto, que, repito, todos eles são dessa época, de quando teve esse anúncio. E agora, o cientista teve o seu visto cassado. Outra notícia de Hong Kong, meu caro Matias, é que uma babá indonésia vai ter que ser indenizada em $145 mil, tá? Depois de sofrer diversos abusos físicos, espancamentos e até queimaduras, né, pelos seus empregadores em Hong Kong. Lembrando que isso não é infelizmente não é uma coisa excepcional, inclusive aqui no Brasil nós já tivemos casos de pessoas de origem filipina, né, que foram mantidas em cárcere privado, e claro também de pessoas brasileiras, na imensa maioria delas de mulheres negras, que são mantidas em regimes análogos à escravidão. Também na China, meu caro Matias, o governo anunciou sanções contra 2 empresas militares dos Estados Unidos, a Lockheed Martin e a Raytheon, tá? Por terem vendido armas ao governo de Taiwan. É o tipo de medida que não adianta nada, porque essas empresas não operam na China, né? Empresas dos Estados Unidos não podem vender armas à China, né? É como se os Estados Unidos impusessem sanções a empresas militares chinesas, proibindo elas de vender equipamento para os Estados Unidos. Justamente em Taiwan, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai quadruplicar a sua presença militar em Taiwan, para agora cerca de 200 militares, a maioria deles de forças especiais, que vão treinar e cooperar com as forças locais. Já nas Filipinas, o governo filipino convocou o embaixador chinês no país por conta do incidente envolvendo um laser, tá? Já que no dia 13 de fevereiro, um navio da Guarda Costeira Filipina teria sido alvo de uma luz por laser de um navio da Guarda Costeira chinesa. Aí alguns dos nossos ouvintes podem falar, mas aquele laser, tipo quando enfiam na cara do goleiro nos pênaltis e tal, é tipo aquilo, só que vezes 1000, que teria sido utilizado para ofuscar os sensores do navio filipino, tá? Já no Vietnã, o governo do Vietnã anunciou que 4 homens de origem sul-coreana foram condenados por colaborarem para que pessoas entrassem ilegalmente no Vietnã durante a pandemia de Covid, tá? Burlando as regras sanitárias do país. Lembrando também que o Vietnã foi um dos países que melhor lidou com a pandemia
Então seria um refúgio, de certa maneira. E também considerando os recursos do Vietnã, né? Que não é um país rico, né? Com tantos recursos assim a serem podendo ser utilizados para combater a pandemia. Do Vietnã, meu caro Matias, nós vamos para o Camboja, com 2 notícias cambodianas. E aí fica a pergunta para os nossos ouvintes: vocês falam Camboja ou Camboja? Né? Porque eu já vi brasileiro falando Camboja, como se tivesse J. Achei curioso. Não pode ser uma questão de sotaque regional, não sei. A primeira delas é que o governo cambojano fechou o veículo de mídia VOD, afirmando que o veículo de imprensa, que era digital, estava sendo uma ameaça, né? Estava sendo um problema para a segurança da família do presidente, né? Já que o veículo havia noticiado no dia 9 de fevereiro que o filho do presidente, o general Hun Manet, teria autorizado $100 mil em auxílio à Turquia, numa forma de, digamos assim, de abuso de poder, enfim. O filho que é muito cotado para suceder o pai, né, na liderança do Camboja. E a outra notícia é que... E tem um breaking news também do Camboja. Meu Deus, um breaking news do Camboja. E antes de você falar o breaking news, é que a outra notícia é que as autoridades britânicas afirmaram que vão devolver 77 artefatos, né, da cidade de Angkor, né, que foi a capital do Império Khmer, que é assim, você pode não saber do que eu estou falando, mas você já viu imagens da cidade de Angkor, que são imagens muito famosas, é o patrimônio cultural da Unesco, né, o Palácio de Angkor é talvez a paisagem mais conhecida do Camboja. E o que aconteceu? Um antiquarista britânico, Douglas Latchford, que já havia sido condenado por tráfico de arte, ele morreu em 2020 e encontraram esses 77 objetos na casa dele. Todos eles que foram parar no Reino Unido de maneira ilegal. Alguns deles eram considerados desaparecidos, incluindo a coroa. Tá? Alguns desses objetos eram joias e a coroa de Angkor. Tá? E agora as autoridades britânicas, então, devolveram ao Camboja esses objetos. Só falta devolver o resto do que está no Museu Britânico. E sobre o Breaking News, né? Ontem faleceu uma menina de 11 anos no Camboja, vítima de uma cepa mais contagiosa da gripe aviária, né? O H5N1. E a OMS acabou declarando a situação preocupante, né? Porque a gripe aviária não costuma levar a óbito, mas... passar para humanos, Passar né? para humanos, mas esse caso está chamando bastante atenção, já que, além da menina, outro membro da família também contraiu a doença. E do Camboja, nós vamos então, Matias, para a Indonésia. Para a Indonésia e para Papua Nova Guiné. Na verdade, a gente vai para a ilha de Papua, tá? Por quê? Porque a crise na ilha continua. O Xadrez Herbal deve ser o único veículo em português que fala da questão papuásia. Começando pelo fato de que, na semana passada, tá? Na cidade de Wamena, na Papua, Indonésia, 9 pessoas morreram e 14 pessoas ficaram feridas depois de confrontos com a polícia, depois de rumores de que uma menina teria sido raptada por policiais, incluindo rumores de eventual violência sexual. Com isso, a Indonésia enviou 200 oficiais de segurança para a cidade, incluindo policiais e militares do exército. Tá? Wamena é a capital da Alta Papua, né, que é a província indonésia, o lado indonésio da ilha. Depois, a Corte Militar da Indonésia, tá, o Tribunal Marcial da Indonésia, determinou a prisão de 4 soldados indonésios, tá, pela morte de 4 papuásios em agosto de 2022. E, finalmente, no início dessa semana,
os rebeldes papuásios na parte indonésia da ilha publicaram uma foto do piloto neozelandês Philip Mark Mertens, que a gente comentou no último programa, que ele foi tomado como refém pelos guerrilheiros papuásios. Ele continua refém. No início dessa semana publicaram uma foto, divulgaram uma foto dele para dizer que ele está bem. E ontem, dia 23, as autoridades indonésias rejeitaram uma oferta do Movimento pela Papuásia Livre, dizendo que ofereceram a devolução do piloto em troca de armas e munições, tá? E aí, se a gente cruzar a fronteira, tá? Vamos agora para Papua Nova Guiné, ou seja, na mesma ilha, questões parecidas, mas em Papua Nova Guiné, um grupo guerrilheiro está com três cidadãos australianos como reféns. Um deles é um professor universitário, tá? Na região do Monte Bossave, tá? Lembrando que assim, a ilha de Papua ela é bastante montanhosa, tá? Ela é marcada pelo relevo montanhoso. E ainda não está claro, né, qual a origem, né, qual o motivo dessa captura, se é banditismo simples, se querem apenas uma recompensa, um resgate, ou se está ligado a bandeiras políticas. E finalmente, meu caro Matias, para a gente fechar o Pacífico, o governo neozelandês declarou emergência nacional semana passada devido ao ciclone Gabrielle, né, que atingiu a ilha de 5 de fevereiro a 16 de fevereiro, causando 11 mortes, tá, no total. Inclusive, no programa passado eu mencionei que as chuvas, os temporais na Nova Zelândia não haviam deixado vítimas fatais. Diversos ouvintes corrigiram, peço desculpas, tá? Que mesmo naquele momento já tinham 2 vítimas fatais. No total foram 11 vítimas fatais e ainda temos algumas pessoas desaparecidas, tá? Por conta dos efeitos do ciclone Gabrielle, especialmente na Nova Zelândia.